Glórias a Deus, paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria estar com todos vocês para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e mais um momento de ensino aqui da nossa igreja da Multiforme, graça de Deus. Todas as sextas-feiras nós temos o nosso ensino da palavra de Deus. Nós geralmente começamos a partir das 18h30, né, amados? Hoje eu comecei alguns minutos um pouco mais tarde devido a alguns contratempos. Mas às 18h30 nós temos aí o nosso momento de ensino todas as sextas, né? Para nós estarmos aprendendo aí da santa palavra do Senhor. Meus amados, o tema deste ensino, eu até talvez tenha esquecido de colocar aí no título, né, desse vídeo, aí na descrição. Mas o tema deste vídeo é sobre Jesus, né? O verdadeiro sol ou a verdadeira luz, né? Esse é o título, esse é o tema, Jesus, a verdadeira luz. A Bíblia Sagrada ela sempre faz referência, né, ao poder e majestade de Deus, né, como a luz. Na Bíblia Sagrada nós vemos por várias vezes a expressão, né, sobre luz, sobre brancura, né? Inclusive até nesses algumas semanas atrás, né, um certo cantor famoso, né, gospel. Ele até mencionou em uma ocasião aí nas redes sociais, não sei, né, falando sobre o louvor, né, Alvo Mais Que a Neve, né, achando que ali tinha algum teor de racismo, né, e na verdade nós sabemos que a Bíblia, ela nos fala claramente, né, ela associa, né, a santidade de Deus aí, a brancura das vestes, né, o próprio salmista diz, né, lava-me com isopo e me tornarei limpo, ou ficarei mais branco, mais alvo que a neve. Aí dependendo da tradução. Então a santidade ela sempre é associada a isso, né? Então nós sabemos que isso refere-se muito, né, a Deus, as coisas de Deus, a santidade, a majestade de Deus. E na Bíblia Sagrada isso é muito recorrente. E Jesus é a nossa verdadeira luz. Nós estamos em um ambiente natalino, né, uma época natalina, onde no dia 25 de dezembro se comemora aí o Natal. Muitos, né, cristãos aí lembram-se do nascimento de Jesus, e aqueles que não são cristãos, ou muitos que ainda são, acabam se esquecendo e se lembrando mais do comércio e de outras coisas, e deixando aí o nascimento de Cristo de lado, né? Bom, mas independente disso, nós vamos entender um pouco a respeito dessa data, né, do 25 de dezembro, e tudo isso levando-nos ao tema, né, ao título aí, que Jesus, ele é a verdadeira luz. Quando se fala do dia 25 de dezembro, muitas pessoas perguntam, né, se essa verdadeiramente é a data em que Jesus nasceu. E na verdade, não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia Sagrada ela não fala a data precisa do nascimento de Jesus, mas ela dá alguns indícios ali que nos leva a entender mais ou menos qual seria aí o mês em que Jesus nasceu. Logicamente que nós não vamos... Amado, se estiver ouvindo algum barulho de cachorro latindo, alguma coisa aí, tá? O cachorro aqui em casa está latindo ali no quintal, tá bom? Então, me perdoem aí por qualquer barulho, tá? A minha filha Laura também está chegando ali, eu acho que ela vai fazer um pouco de barulho, então me perdoem. Mas sobre o nascimento de Jesus, né, ali a Bíblia Sagrada, se nós olharmos ali os textos bíblicos ali do Evangelho, nós vamos ver e entender mais ou menos qual seria ali a data em que Jesus nasceu. Mas não é dezembro, muito menos o dia 25. Mas como que surgiu essa ideia do dia 25 de dezembro? Na verdade, essa data ela surgiu no ano 336 d.C., com Hipólito, que na verdade era um pastor cristão da época, né? Ali durante o Império de Constantino. Posteriormente, o Papa João I, ali em 525, né, depois de Cristo, ele já na época do Império Justiniano, ele veio a oficializar essa data. Então veio com Hipólito lá de 336 depois de Cristo, ou seja, 336 anos depois da morte de Jesus, na época do imperador Constantino. Então veio-se a ideia ali, vamos comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Só que em 525, né, já no Império de Justiniano, é que foi oficializado pelo Papa João I. Vamos oficializar essa data, que de fato foi a data em que Jesus nasceu. Então passou-se a observar o nascimento de Cristo nessa data. Mas qual foi a ideia? Por que surgiu essa ideia? Por que escolheram essa data?
Bom, na verdade, ali o que ocorria nessa época, justamente no dia 25 de dezembro, era o começo do inverno. Por ser o começo do inverno, ali naquela região, nesse primeiro dia era um dia mais extenso, ou seja, o sol ele raiava por um tempo maior, tá? Então eles acharam inteligente nessa data vir a adorar uma divindade pagã, conhecida como Sol Invictus, que era uma divindade pagã ali de Roma. E os pagãos adoravam este deus nessa data, né? Festejavam esse deus nessa data, porque, como eu disse, o sol ali ficava exposto por mais tempo, né? Primeiro dia de inverno ali. E aí eles adoravam essa divindade, né? Sol Invictus ou Sol Invencível, e até colocaram um nome para esse dia chamado Solístico, né? E eles adoravam essa divindade. Aí os principais da igreja da época ali, tanto da época de Hipólito como da época ali do Papa João I, eles tinham ali eles tiveram, digamos assim, uma ideia, né, de fazer com que essa data fosse uma data voltada a Jesus, né? Então eles queriam desviar o foco da população ali, das pessoas que festejavam nesse dia por causa dessa divindade, desviar o foco deles dessa divindade para o Jesus Cristo, tá? Então era desviar a atenção deles. Vamos desviar a atenção deles para Jesus, tirar desse Sol Invictus e levá-los para Jesus. Na verdade foi até uma manobra evangelística que eles fizeram, né? Então eles colocaram como dia 25 de dezembro, como se Jesus tivesse nascido ali naquela data, para que os cristãos e influentemente viesse também ali as pessoas que adoravam essa divindade começassem a observar o nascimento de Jesus Cristo. Então foi um propósito, na verdade, evangelístico, é isso que nós entendemos. Lógico que nós não temos todas as informações e detalhes em relação a essa época, mas é o que nós podemos entender através dos historiadores, né? Então nada mais foi do que uma estratégia evangelística, né? E deu muito certo. Nós vemos hoje que ninguém adora o Sol Invictus, ninguém se lembra disso, ninguém sabe disso, mas todo mundo se lembra, né? O mundo inteiro ele se lembra de Jesus, né? Aqueles que celebram o Natal, né? Ou que tem o Natal, né? Ali no seu costume, na sua tradição, eles lembram-se ali de alguma forma, de alguma maneira, do nascimento de Jesus Cristo. Então, foi uma manobra ali, uma estratégia evangelística que acabou dando muito certo. E por conta disso, então, ficou no dia 25 de dezembro como sendo aí o nascimento de Jesus Cristo, né? Mas o nascimento de Jesus, se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, obviamente que não vai cair em dezembro, tá? Até porque ali quando Jesus nasceu ali em Belém, a Bíblia nos fala que os pastores estavam ali com seu rebanho, né, à noite, e nessa época, em dezembro, ali, né, em Belém, né, é muito frio, né? Sempre foi muito frio. E o frio lá é tão intenso, que seria, digamos assim, muita loucura da parte dos pastores levarem seus animais para o frio à noite, né? Isso jamais ocorreria. Isso não seria uma atitude em sã consciência, né? Então, por conta disso, não seria dezembro, senão os pastores não estariam lá, tá bom? Então, se os pastores estavam, não era dezembro. Dezembro era muito frio, então os rebanhos morreriam de frio. Não seria prudente fazer isso em época de inverno. Eles não fazem isso, nunca fizeram isso em época de inverno. Então, se eles estavam lá, no nascimento de Jesus, não era inverno, com certeza, tá? Sem falar que houve um censo, né, naquela época, né, e Jesus nasceu nesse inteirinho. E o censo, ele não era feito em época de inverno, porque a dificuldade para viajar no inverno era gigantesca, ninguém viajava no inverno. Isso era ilógico, tá? Então não se fazia censo em época de inverno, não se propagava esse tipo de coisa. Então é impossível ser em dezembro por conta disso, né? Mas, como eu disse, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender um pouco, né? Nós temos que olhar ali, por exemplo, lá para Lucas, né? Livro de Lucas, onde fala sobre ali o sacerdote Zacarias, que ele recebeu ali a orientação do Senhor ali, sobre o nascimento de João Batista, né? E ele estava ali no templo oficializando algo, né, que ali fazia parte do seu serviço sacerdotal, de acordo com aquilo que foi dividido desde lá do Antigo Testamento, tá? Então vamos ver lá no Antigo Testamento, lá em 1 Crônicas,
capítulo 24, verso de número 3, ó. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício, no seu ministério. Dividiu o quê? Dividiu o ofício, o trabalho dos sacerdotes. Então eles pegaram ali todo o trabalho que os sacerdotes deveriam fazer e falaram, vamos dividir esse trabalho, que tem que ser feito no templo, para cada família sacerdotal. E eles pegaram 24 famílias e colocaram dentro de um ano, para que essas 24 famílias viessem a executar ali o seu ofício ali no templo, tá? Como era 24 famílias e o ano de 12 meses, então cada família iria ali realizar seu ofício ali dentro do templo de 15 em 15 dias, ok? Então dentro de um mês, 2 famílias sacerdotais, são 24, então dentro de 12 caberia essas famílias normalmente. E lá em 1 Crônica, ainda nesse capítulo 24, lá no verso de número 10, diz que a 7ª foi a Acós e a 8ª a Abias. Ou seja, o 8º turno foi destinado à família de Abias. Então a família de Abias, ali, a descendência de Abias, eles trabalhavam no templo no 8º turno, tá? Então aqui nós temos uma informação, trabalhavam no 8º turno. Isso de acordo com o que Davi já tinha dividido lá em 1 Crônicas, lá na época lá no Antigo Testamento, tá? Agora, quando quando João Batista, né, foi anunciado ali, né, sobre o seu nascimento pelo Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Zacarias, que era do turno de Abias, estava oficializando, tá bom? Uma coisa nós temos que notar aqui. Primeira coisa é que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano, né, que começa obviamente ali o ano no mês de janeiro. Só que no calendário judaico não começa, o ano para eles não começa no equivalente ao nosso calendário no mês de janeiro, né? Então no calendário judaico o ano para eles começaria mais ou menos ali na segunda quinzena de março, ou seja, até o dia 15 de março do nosso calendário, eles estão chegando no final do ano deles, no calendário deles. Quando inicia a segunda quinzena de março, que seria no dia 16 do nosso calendário, é que estaria iniciando o calendário judaico, tá? Então ele inicia em um tempo diferente do nosso, tá, ok? Então, lembre-se disso, o calendário judaico ele inicia na segunda quinzena do mês de março, tá, ok? Então ele fica entre a segunda quinzena do mês de março e a primeira quinzena do mês de abril. Fica nesse meio aí, tá? Para você entender melhor, tá? Então, Davi ele dividiu o ofício das famílias sacerdotais em 24 turnos a partir do calendário gregoriano entre a primeira quinzena de março e a segunda quinzena ali de abril, tá? Então, quando o Zacarias ele foi exercer o seu ofício, ele estava no seu turno, que era o turno de Abias. E se você fizer uma contagem, lógico que a gente não vai fazer a contagem aqui, senão vai demandar tempo e a gente vai acabar fugindo aqui do que nós queremos, tá? Se você fizer a contagem, você vai ver que o turno de Abias, ele caía ali no mês de julho, né? Entre a segunda quinzena do mês de julho, né? Então, esse seria o turno de Abias. E olha lá, Lucas 1,5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E aconteceu que exercendo, lá em Lucas 1,5, né? Agora olha lá Lucas 1, 8 e 9, ó. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Foi nessa ocasião em que ele adentrou o templo ali para oferecer incenso, né, fazer ali todo o ofício sacerdotal, que o Senhor Deus veio a falar com ele ali, né? E Deus falou com ele, falou ali com Zacarias, né, a respeito do nascimento de João Batista. Nós conhecemos ali um pouco da história, sabemos que Zacarias ele ficou mudo, né, naquela ocasião, e ele só veio a falar posteriormente ali depois do nascimento. Mas então nessa época aqui em que foi anunciado o nascimento de João Batista, foi antes do anúncio do nascimento de Jesus, tá ok? Então Isabel ela só veio se encontrar grávida, obviamente, posteriormente a esse acontecimento. Então note que a Bíblia ela começa a nos dar informações
a respeito do nascimento de Jesus Cristo a partir de lá de 1 Crônicas, quando a gente começa a entender ali o turno dos sacerdotes, tá ok? Então, aí depois nós entramos no anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus. Porque lá em Lucas 1, 24 e 25, está escrito assim, ó. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, né? Dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Por que opróbrio? Sabemos que para a mulher na época ser estéril, hoje, obviamente, que é muito ruim, óbvio, né? Conversar com mulheres estéreis. E elas falam sobre isso, ainda mais aquelas que querem muito ter filho, né? Então é algo muito ruim e machuca, né? Sentimentalmente, emocionalmente, né? Mas naquela época era um pouco mais agressivo ainda, porque a sociedade, ela olhava com um mau olhar, né? Para as mulheres estéreis, ela achava que Deus era contra ela, que Deus tinha amaldiçoado, eles tinham isso como uma maldição. E as mulheres eram até, muitas das vezes ali, zombavam-se delas e tal. A gente olha até ali por Ana, né, o que acontecia com Ana ali, em que Penina sempre ali zombava dela, maltratava, né, e tal, por conta dela ser estéril. Então isso era uma coisa comum da época, né, quando a mulher era estéril. Eles tinham ela como se fosse uma maldita, que Deus ali não quer abençoar ela, que Deus está contra ela, que ela pecou, fez algo contra Deus, enfim, né. Então era uma coisa muito ruim, né? Tanto é que também quando nascesse uma menina também era a mesma coisa, né? Não era dia de alegria por ter nascido uma mulher. Assim quando nascia um homem, né? Nascia um homem era dia de alegria, mas nascesse uma mulher, em muitos casos ali dentro da sociedade, na tradição, era algo muito ruim para eles. Eles não se alegravam com isso, né? Mas fazia parte da tradição deles ali. É um povo diferente, costume diferente e uma época totalmente diferente, né? Então é difícil a gente julgar essas coisas aí. Mas, então Isabel, ela ficou maravilhada, né? Porque aconteceu agora dela conseguir, né, engravidar e tal, e tinha um menino agora que teria que ter o nome de João. E foi passado toda a instrução ali, para que esse menino viesse a crescer ali, voltado mesmo ali às coisas de Deus. Nós conhecemos toda a história, a gente não vai se ater a isso. Mas então depois disso, né, a Isabel teve que ficar ali 5 dias, né, reclusa. Ela decidiu ficar 5 dias, 5 meses, né, reclusa ali. Só que no 6º mês, no 6º mês desse acontecimento, né, então nasceu João. Depois Isabel ficou 5 meses ali resguardada, né, a Bíblia nos diz. Aí depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou-se. Então ela ficou 5 meses oculta. Posteriormente, lá no 6º mês, a Bíblia vai falar, Lucas capítulo 1, 26, verso número 27. Ó, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um nome com um homem, né? Cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, 6 meses ela ficou 5 meses ela ficou resguardada, e no 6º mês, a partir dessa contagem, é que o anjo Gabriel ele foi enviado até a Maria, né? O anjo Gabriel encontrou-se com Maria e anunciou a Maria ali o nascimento de Jesus, né? Então, depois daquela ocasião, Maria ela veio a estar ali gestante, né, do menino Jesus. E por conta disso, se nós começarmos a fazer toda a contagem, nós vamos perceber que ali se tratava ali mais ou menos do mês de janeiro do nosso calendário gregoriano, tá ok? Então, o nascimento de Jesus, ele se cumpriu depois, posteriormente, aquilo, obviamente, que aconteceu do anjo Gabriel, do encontro do anjo Gabriel com Maria. Então, você passa ali a contar 9 meses, né? A partir do mês de janeiro do nosso calendário. E nós vamos perceber que o nascimento de Jesus, então, ele vai ser datado aproximadamente, com base nessas informações bíblicas, no mês de outubro, tá ok? Ó, Lucas 2,6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, a partir daquele encontro com o anjo Gabriel, tá? Então se cumpriu os dias para que ela viesse a dar à luz.
Então, tudo nos indica, dentro dessas informações, que possivelmente Jesus ele veio a nascer no mês de outubro e não no mês de dezembro, até porque, como eu disse, no mês de dezembro é um mês de inverno, é muito frio, mas no mês de outubro não, já é um mês mais quente, já é propício, né, para ter pastores de fato ali, passeando ovelhas, né, o seu rebanho, levando ali, caminhando com eles à noite, inclusive. Então já era uma data ali já mais propícia, tá, ok? Então o que nós entendemos aqui é que a data de 25 de dezembro foi colocada, né, pela igreja da época de Roma, ali durante o Império de Constantino e depois Justiniano, para desviar o foco da população de uma divindade pagã, chamada Sol Invictus, ou Sol Invencível, né, no português, que era comemorado a sua data ali no dia 25 de dezembro. Então colocaram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus para fazer ali com que eles desviassem o foco e voltassem o foco para Cristo Jesus, tá ok? Agora, quando nós olhamos para o sentido espiritual de tudo isso, nós entendemos que, na verdade, a observância do nascimento de Jesus nunca foi uma ordenança bíblica, né? Não existe uma ordenança ali, você tem que observar o nascimento de Jesus, né? Mas o que nós fazemos muitas das vezes nessa época é deixar de lembrar do nascimento de Jesus e se lembrar de tudo aquilo que o comércio ele proporciona nessa data, né? Na verdade, as pessoas elas estão mais voltadas a todas as coisas relacionadas ao mundo do que a Deus, em qualquer época, até mesmo nessa época, infelizmente. Mas o que nós podemos aprender aqui espiritualmente é que Cristo Jesus, de fato, ele é a nossa verdadeira luz. Tá? Então, enquanto eles tentavam adorar uma divindade pagã naquela época, né, chamada de Sol Invictus, a igreja conseguiu trazer o foco das pessoas, levar o foco das pessoas para Jesus e mostrar que Jesus ele é a verdadeira luz, única e verdadeira luz. Tá? A Bíblia vai nos falar lá em Malaquias 4, verso de número 2, ó. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, Malaquias 4:2 vai falar de Jesus como o sol da justiça. Então, Jesus é o verdadeiro sol, né? A verdadeira luz é Cristo Jesus. Então, aquele sol invictus, hoje ninguém fala mais disso. Porque o que permaneceu e prevaleceu foi o quê? Foi o Jesus, que é o verdadeiro sol. Tá? E quando a Bíblia chama, né, Jesus de o sol da justiça, não está comparando a glória de Cristo ao sol que nós conhecemos, tá? Até porque o sol é criado por ele, e ele é o criador de todas as coisas. Então ele está acima, né, o seu brilho, o seu esplendor está acima do sol. Quando fala sol da justiça, né, é apenas ali numa figura de linguagem, né, mostrando que, assim como o sol ele nasce para todos, como diz ali em Eclesiastes, né, que o sol, assim também Jesus, né, o sol, a justiça de Cristo está sobre todos, né? Então nós estamos debaixo de um mesmo sol, fisicamente falando. No sentido espiritual, em relação a Jesus, o sol da justiça, nós estamos debaixo de uma mesma justiça, aí já no sentido espiritual. Então Jesus, o nosso sol da justiça, né? Atos 26, verso de número 13, ó. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Paulo estava indo a caminho de Damasco com cartas para ter ali a permissão de prender os cristãos. Mas Jesus apareceu para ele um resplendor e uma luz intensa. E o próprio Paulo disse, essa luz, ela excedia a luz do sol, a ponto de Paulo vir a ficar cego, né, naquela ocasião ali por um determinado tempo. Então note que essa luz, ela excedeu a luz do sol. E essa luz é de quem? De Jesus. Então Jesus está acima, né, de toda a criação. Tá? Então quando a Bíblia compara lá em Malaquias, né, falando sobre Jesus, o sol da justiça, era uma figura de linguagem, tá ok? Jesus está acima de tudo isso. E o próprio Paulo deixou claro, este brilho, essa luz, ela excedeu a luz do sol, né?
Então nós vemos ali que Paulo, ele obteve ali uma experiência gigantesca com Cristo, a verdadeira luz, né? O último verso aqui, amados, para nós já irmos finalizando, está em João, capítulo 1, verso 9 e o 10, ó. E ali estava a luz verdadeira. Quem é a luz verdadeira? É Cristo Jesus, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem é a luz verdadeira? É Cristo Jesus, meus amados. Então, é Jesus que deve brilhar nas nossas vidas, a toda hora e a todo momento. Foi isso que a igreja medieval entendeu. Foi isso que eles acreditaram, era nisso que eles acreditavam, que é Jesus que deveria brilhar. A hora que eles olharam, né, para aquela adoração pagã naquela data, falou, não, é Cristo Jesus. Lógico que nós não sabemos a real intenção deles, né, de levar o povo a adorar Jesus naquela data. Não sabemos se existia alguma intenção errada por trás, não sabemos, não tem como falar nada, né? Mas o que nós sabemos é que eles sabiam que ali a adoração àquela divindade ali não estava correta, e que a verdadeira luz, o verdadeiro sol da justiça, Jesus Cristo, é que deveria ser adorado. Então eles tentaram levar o povo a adorar Cristo naquela ocasião. Nas nossas vidas, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Na nossa vida não tem que brilhar o sol invictus. Hoje o sol invictus, na vida de muitas pessoas, eu digo isso no sentido espiritual, são as finanças, é a riqueza, né? A vida material, né? É a vida profissional, né? Os prazeres do mundo, né? O sol invictus para as pessoas hoje em dia, né? A concupiscência da carne, né? A soberba da vida, aquilo que desagrada a Deus, é o mundanismo, né? É o pecado, os prazeres satânicos. Isso hoje tem se tornado o sol invictus na vida da pessoa. E isso tem brilhado mais na vida de muitas pessoas, e infelizmente na vida de muitos cristãos que têm deixado a verdadeira luz, o verdadeiro Jesus Cristo aí, né, brilhar na sua vida. Né? Então que nós possamos ficar com essa palavra, com esse ensinamento, e deixar a verdadeira luz brilhar em nós, não só o invictus. Então que todas as coisas que nós temos aqui, elas venham a ser nada diante do que Jesus é para nós em nossas vidas. Tá? E quando eu digo Cristo Jesus acima de tudo, eu não estou falando de Cristo Jesus acima de tudo no sentido aparente, mas dentro de nós. Não adianta nada, nós temos uma aparência de que Cristo é tudo em nossas vidas, mas se dentro de nós, Jesus ele não está ocupando o lugar que ele quer, né? Que é o centro da nossa vida, o centro do nosso interior e da nossa alma. Então que o sol invictus em nossas vidas não venha existir, mas que Cristo Jesus, a verdadeira luz, ela permaneça em nossas vidas. E que o foco desse Natal, amados, para você, para mim, para nossa família, não seja os presentes, não seja o Papai Noel, não seja o comércio, não seja um encontro familiar. Que o foco desse Natal não sejam as viagens, não sejam as férias, não seja o gastos do 13º e de qualquer outra coisa prazerosa, por mais que não seja pecado, né? Muitas dessas coisas, mas que não seja isso o nosso foco, mas que seja Jesus Cristo, né? E saber que Jesus ele nasceu, não simplesmente para nascer, mas para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar a vida. Esse é o verdadeiro sol, essa é a verdadeira luz para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, o Senhor é maravilhoso, Pai. Abençoe a cada vida, a cada família, a cada lar, Pai, a cada casa. E que nós estejamos firmes nos teus caminhos, na tua vontade, cada vez mais. E que o verdadeiro sol, a verdadeira luz em nossas vidas esteja forte e radiante cada dia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação no Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Digamos amém. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz, amados.